Processo de avaliação online para você ainda gera algumas dúvidas, incertezas ou até inseguranças. Desde a educação infantil, você já sabe como é que vai analisar o desempenho dos seus alunos durante esse ano, seja no ensino online ou no ensino híbrido? Bom, se você tem dúvidas, então eu te convido a ficar aqui ao vivo e também assistir aqui no gravado esse vídeo, onde eu e a Carol vamos trazer algumas dicas e estratégias para que você possa construir com a sua equipe um processo de avaliação que realmente valide os resultados dos alunos. Eu vou receber agora quem está chegando aqui no ao vivo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa A Sutil Arte de Liderar, onde nós dividimos estratégias, técnicas para aprimorar a liderança em coordenadores pedagógicos dedicados a esse momento tão importante que é liderar. Aliás, liderar não é um momento, liderar é mais do que ocupar um cargo. Liderança, o coordenador ele já ocupa o cargo. Agora, ser um líder está no quesito das ações, das atitudes, é o que a gente traz nesse programa. E eu vou convidar agora a Carol e nós vamos falar sobre avaliação no ensino online desde a educação infantil. Falar da avaliação no ensino online, independente de estarmos começando o ano, o quanto isso é importante e significativo. Boa tarde, Carol. Boa tarde! Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Vou Fica à ajeitar. vontade. Pronto. Carol, o tema de hoje eu acho muito importante, avaliação no ensino online. E aí muitas pessoas podem estar pensando assim, nossa, mas o ano letivo aqui ainda não começou. Ah, mas aqui ainda está no comecinho. Depois eu vejo no decorrer como é que vai ser o processo. Avaliação eu penso depois, no final do bimestre. Não é isso, Carol? Nossa, a gente escuta bastante isso, né? Ano passado, gente, era setembro. Setembro a gente ainda estava tentando conversar sobre isso com os coordenadores para poder que eles entendessem que o processo de ensino e de avaliação era muito além do que ele estava pensando numa prova X, Y, Z, né? E a gente ainda continua falando disso, nós estamos quase chegando no final de fevereiro e a gente continua falando sobre o assunto. Mudou o processo de ensino-aprendizagem, né? Mudou desde o ano passado com tudo que está acontecendo. E nessa transformação do processo de ensino-aprendizagem, nem sempre a questão da avaliação ela foi adequada e acompanha essas mudanças. Aí é que está o problema. Se o comportamento mudou, se a forma de ensinar mudou, se a forma com que o aluno aprende mudou. Como é que eu vou avaliar da mesma forma que eu avaliava em 2019, antes da pandemia? Como eu vou Não, usar é as assim, mesmas ferramentas? um ponto, gente, já era antigo quando era 2019, tá? Psicóloga falando, já era muito falho quando estava em 2019, já estava antigo, porque a gente estava tentando fazer com uma geração que não era papel e caneta, já era outra geração. E mesmo assim, continuamos nesse processo, batalhando para que a educação entenda que aquele processo é antigo, né? Que aquele processo talvez. A gente não invalida nenhum processo aqui na Midas, mas a gente acredita que ele pode evoluir, né? É essa a ideia, né, Marcélia? Sim, sim. Carol, sua conexão para mim está ruim. Eu não sei como é que está para os outros ou se é a minha internet. Eu estou te vendo bem assim, falho, seu áudio também cortou. Mais alguém está assim na conexão? Coloquem aí no chat para a gente alinhar, por favor, para eu entender se é a minha estabilidade na internet ou se é da Carol. Agora Falem voltou aí, você galera. aqui, Carol. Ah, Tá, agora você voltou. Tudo certo, tá mas bom. aí vai acompanhando para ver se é o meu sinal, tá? Tá bom. Sim, sim, olha só, a gente está falando então que, como é que disse a Carol, já era algo a ser pensado em ser aprimorado e adequado. Voltou, né, a internet? Ok, obrigado, Paula. Já era necessário isso ser organizado naquele contexto. Que dirá com toda a mudança que houve? E levar em consideração as questões emocionais, e a Carol precisa falar um pouquinho sobre isso, também é muito importante. Como é que eu uma vez ouvi isso em um dos cursos de preparação no ano passado, como é que a gente quer consertar um carro novo com velhas ferramentas? Você não consegue arrumar um carro novo hoje com as mesmas ferramentas que se consertava um Fusca em 1970. Não dá para ser assim. Então, como é que você quer avaliar os alunos com as mesmas ferramentas, instrumentos de avaliação que eram utilizadas em outro contexto? Em E outro melhor, contexto, você vai com deixar de outras avaliar? pessoas, né?
e com outras pessoas. A gente está falando, como eu falei, a gente está falando de uma geração que não é tão papel e caneta quanto a gente é. Que vive, gente, a gente foi educado a aprender a mexer no celular. Eles nascem com o celular na mão. Então, assim, já é gritante. Mas, só para responder umas pessoas aqui, o pessoal está perguntando, dando boa tarde, e perguntaram se ia ficar disponível. Os vídeos sempre ficam disponíveis no IGTV e vão para o YouTube. Lá por umas 3 horas já está lá no YouTube, gente. Pode ficar tranquilo. Mas quem puder assistir sempre no ao vivo é muito melhor. Interajam, façam perguntas. Sempre vocês podem ver. Gente, eu sei que a vida de vocês, a corrida minha e da Marcela também, a gente tá em escola, a gente sabe disso, né? A ideia é que é sempre fazer pequenas cápsulas, pílulas, para que fique mais fácil para vocês aprenderem um conteúdo, né? É porque a gente às vezes posta muita coisa nos posts, mas fica solto e a gente vem aqui para unir, dar a cola para fazer sentido para vocês, né? Porque tem pessoas que aprendem com os posts e tem pessoas que já aprendem, né, com uma coisa mais condensada, que é a grande chave do negócio da avaliação. Vocês avaliam pela prova de uma única forma, como se existisse só uma criança, uma pessoa, um aluno específico para aprender. Esse é um grande problema. É uma dor e é um problema. E muitas vezes, né, Carol, é uma dor e um problema não só do coordenador, mas é uma crença que o coordenador ele vai ter que desmistificar na mente de muitos professores. Vai ter que, e não só dos professores, como de muitas famílias também. Então, o processo de avaliação nesse novo contexto, ele precisa educar até mesmo as famílias, que não vão entender quando você falar assim, olha, dessa vez eu não vou aplicar só a prova. Vai ser a prova, vai ser a participação na aula online, vão ser os trabalhos, mas tudo isso ainda vai ter que fazer o trabalho, já não basta tantas horas que fica no computador. Então, o processo de construção dessa avaliação agora mais significativa, ele requer também que o coordenador tenha um olhar para educar e trazer clareza para os pais e para os professores, porque aí sim, em conjunto, vai se formar uma nova cultura de avaliação. Porque, voltando à questão de que não dá mais para consertar, né? A gente diz assim, um exemplo bem diferente, para poder ficar claro, consertar carros novos com velhas ferramentas. Eu não consigo avaliar o meu aluno hoje, porque o comportamento mudou, a forma com que ele aprende mudou. E é preciso levar em consideração que hoje, muitas vezes, eles estão aprendendo sozinhos. Sozinhos. Os pais trabalham. Mesmo que estão em casa, estão trabalhando. Então, o aluno agora, ele aprende com monitoramento, acompanhamento, pouco do professor, mas com maior autonomia. E eu tenho que levar isso em consideração na hora de eu pensar numa ferramenta que vai avaliar. Então, entre as ferramentas, a gente vai trazer aqui algumas sugestões, né, Carol? Que pode ser utilizada como instrumento de avaliação. Uma das coisas, Marcélia, eu nunca esqueço, isso é uma tirinha muito forte na minha cabeça, que era que um professor de psicologia escolar passava pra gente, que era uma professora colocando vários alunos numa reta e ela cortando, eles pensavam um redondo e ela ia lá e cortando quadrado os pensamentinhos dele. É mais ou menos isso que a gente tenta fazer hoje. É a mesma coisa que a Marcela falou. A gente está tentando encaixar uma situação que talvez seja confortável para o professor. É isso que os professores fazem, gente. Quem é que é coordenador tem essa reflexão. O professor tenta encaixar, na maioria das vezes, o que é confortável para ele. Porque mudar a metodologia dá trabalho. Dá trabalho. Só que quando você é coordenador, você tem que olhar o bem-estar não só do professor, né? Tem que toda essa coisa, mas você vai olhar o que é bom pro colégio, o que vai garantir que esses alunos aprendam. E tirar o professor da zona de conforto. A gente ainda tem uma questão agravante, que no meu olhar, assim, eu penso que é agravante, a questão que foi dito ano passado, que não há reprovação, no ano letivo de 2020, ele não há reprovação de ciclo. E por que eu digo agravante? Não é agravante pelo fato de não reprovar. É agravante pelo fato de que aí o brasileiro tem a crença de que, não vai reprovar, por que eu vou estudar? Tá tudo certo. Mas se não vai reprovar, o ano que vem meu filho estuda. Se esse ano não olhar o trabalho que ele não fez, se a nota hoje for só um 3, tá tudo bem, não reprova mesmo. Porque a crença da sociedade é de que se estuda para ser aprovado em um ciclo. Olha que crença limitante, né, gente? Eu tenho que estudar para passar de ano. Não é estudar para ser alguém na vida, não é estudar para ter algo melhor. Eu preciso estudar para passar de ciclo. E se vocês não vão me reprovar,
para que é que eu Mas, vou continuar eu vou estudando? bem falar uma crítica, gente, à própria educação. Pessoa que sou fora um pouquinho do escopo, né? É que, assim, os próprios professores da educação e a própria galera da educação também faz isso. Vou dar um exemplo real, o que está acontecendo aqui toda semana, desde que a gente começou a divulgar a jornada. A pergunta que é mais feita, Marcélia, você sabe qual é a pergunta mais feita nos comentários? Onde se escreve, é isso? Não. Vai ter certificado? Quer dizer, o conhecimento ele só vale se eu te entregar um documento falando que você aprendeu ele. É verdade. É muito isso. Então a gente também tem, e é uma cultura brasileira, que nem a Marcela falou, mas é a cultura brasileira. E a gente tem que começar a pensar em como que a gente está refletindo isso. A avaliação, a forma de ensino, gente, ela só vai ser reflexão daqueles que estão dando. Não existe isso de falar assim, ai, nossa, mas é porque a minha escola XPTO, ela é assim, mas eu não concordo. Não, normalmente, professor de escola pública, que nem estou vendo que o pessoal está escrevendo aqui, eles têm essa tentativa de sair do escopo, de tentar, e aí acaba, né, que nem a gente sempre fala, engolido pelo comodismo dos outros, né? Ai, não vou tentar porque já estão fazendo assim. Colocaram aqui, é uma coisa que eu venho, que a educação nunca deu, né, o devido valor para a tecnologia, e quando veio a pandemia, veio um tapa. E eu ainda acho que foi um tapa fraco, porque eu ainda acho que o pessoal não entendeu. Eu ainda acho que o tapa foi fraco, porque não tem condição. Eu acho que para a educação particular foi um tapa maior, porque eles tiveram que se reinventar para poder não perder aluno. A educação pública, ela tem toda a escopo, mas tipo assim, e a gente, depois do meio do ano, foi aquilo que a Marcela falou. Não vai reprovar, ano que vem vai ter dois em um. Aí falou, ano que vem eles resolvem, ano que vem, se não der, a gente faz. Né? E eu não sou contra a questão de não haver a reprovação. Eu acho que realmente tem muita coisa aí que envolve, né? No entanto, o que precisa ser trabalhado é a mentalidade, a mudar a importância de que você não estuda só para a aprovação de um ciclo. E como é que eu mudo isso? Como é que eu construo, então, essa nova crença de que o seu filho precisa estudar, você, enquanto aluno, precisa estudar, você, enquanto professor, precisa ensinar, independente de vai ter ou não reprovação? Com a simples informação de que eu não estou ensinando apenas para você passar de ano. Aqui o ensino é para você almejar algo diferente. Porque você precisa, enquanto ser humano, progredir. E não é um certificado e não é a conclusão de um ciclo que vai determinar isso. Além disso, é uma oportunidade, muitas vezes, para o coordenador fazer uma reunião com os pais, com os próprios alunos e com os professores, no sentido de que, olha só, você não vai reprovar o ciclo. Mas sabe quando que você vai ser reprovado? Lá na vida. Quem vai te dar a reprovação não é aqui. Tudo bem se você está dizendo que não vai estudar porque... desculpa, gente, bati aqui na mesa. Não vai estudar porque o ciclo não vai reprovar. Mas quem vai te reprovar não é o governo, não é o ciclo, não sou eu. Quem vai te reprovar é a vida. Daqui tanto tempo que você vai se equiparar, esse ano que você não for não estudar, quando você estiver de novo no contexto presencial, não sei quanto tempo vai demorar, e aí? Seus colegas continuaram, você vai acompanhar com facilidade, você vai ter que estudar dobrado para repor esse período. Parece óbvio, mas nós temos sim que trazer as evidências dos prejuízos que é você não estudar agora. E por isso que o seu filho, então, ele vai ser avaliado. É por isso, então, que você precisa fazer, enquanto coordenador, um projeto de avaliação significativo. Porque quando eu sou avaliada, quando eu sei que lá no final do mês eu vou passar por um processo de avaliação, seja lá como for, eu me preocupo, então, em trazer resultados. Porque se você também não colabora construindo um processo de avaliação que seja também, gente, significativo, não é um projeto qualquer, não é apenas uma prova no final do mês que o aluno pode consultar o Google, lá pode ver a apostila, não é. O processo de avaliação, todos da educação sabem que ele é o quê? Ele é contínuo, ele deve ser visto no dia a dia. Muito se sabe sobre a teoria e muito se faz na prática. Essa que é a realidade. Ô Marcelo, eu acho também um ponto, porque a gente pensa na avaliação como produto final. Essa que é a grande questão do ensino online. A avaliação, ela não faz parte do produto final. E ela faz parte do contínuo da coisa. E se você não programa ela, não faz assim, vamos avaliar isso, chega no final, você vira só assim, faz qualquer coisa e é isso. Você não se prepara para fazer esse processo. Ela tem que vir, e a gente vai falar um pouquinho como fazer isso,
de uma forma assim, meio, início, meio, fim. Porque aí você faz um conjunto de características, um conjunto de indicadores. Porque assim, se eu fosse uma mãe e me entregasse uma prova do meu filho no ensino online, que ele fez comigo junto, o que isso prova para a mãe, gente? Nada. Não prova Estamos cumprindo nada. tabela para talvez alcançar um conceito. Só para dar nota? Não é? Eu acho que o processo de avaliação, eu acho muito importante o que você falou, Carol. Ele não é fruto do final. Ele precede o processo de ensino-aprendizagem. Porque quando eu sei de que forma eu vou avaliar, quais os instrumentos eu vou utilizar, e aí eu sei como construir um caminho para este aluno. E detalhe, agora já entrando no quesito como, inclusive, gente, quem faz parte da comunidade já tem acesso ao curso gravado completo, como avaliar no ensino online, com passo a passo, ferramenta, para que você possa personalizar aí no seu colégio a melhor forma de avaliar. Como eu disse já várias vezes para vocês, inclusive ontem na live, que não tem receita pronta. Temos uma receita, agora o ingrediente é de cada um, contexto, não é o desenvolvimento. A ideia, gente, aqui não é dar uma receita pronta para vocês. É ensinar uma forma que vocês consigam usar e vocês consigam mexer nos algoritmos da forma. Aqui a gente não gosta de falar assim, X, Y, Z. Não, porque a gente não acha que isso seja viável, porque a gente já quer que você desconstrua essa ideia de receita pronta. A gente ensina vocês os passos para vocês usarem da melhor forma na escola de vocês. E nessa questão de como avaliar, já começa de um princípio muito importante, que muitas vezes nós ignoramos, tá? Nós, porque eu também já ignorei muitas vezes, até eu ter uma clareza, como vocês estão tendo aqui. O seguinte, as ferramentas de avaliação, tá claro para os alunos quais serão? Tá claro as datas num cronograma bem detalhado para os pais e para os alunos? Ou esse cronograma ele só está sendo interno e na semana que antecede eu comunico o aluno? As ferramentas pelas quais, os instrumentos que serão avaliados, além da avaliação, vamos dar um exemplo, você pode utilizar aí mapas mentais, trabalhos em grupos, apresentações na aula online, pesquisa, relatório, tudo que você já tem em mente, que seu professor já tem em mente, que vai avaliar o processo de aprendizagem do aluno. Já está claro para as famílias? Ou vocês vão comunicar só no final, no boletim, uma média fechada? É aí que mora o perigo. Muitas vezes o processo de ensino-aprendizagem ele está tão lindo, bem construído e claro e definido para a equipe de docentes, mas só chega para o pai o conceito final. Mas se eu estou dizendo que eu preciso construir uma mentalidade aberta e ampla, que não é só pela avaliação, que o filho dele vai ser avaliado, você precisa construir uma mentalidade para os alunos, que mesmo que você tenha a ideia que não reprova, você precisa estudar, porque vamos acompanhar o seu desenvolvimento. Quando é que eu deixo claro para ele as regras do jogo? Muda ou não muda para você quando você sabe quais são as regras do jogo? Quais são, não só falando das datas, isso é o mínimo, tá? Eu estou falando de você ter claro os critérios também. Isso, isso é muito importante, porque, gente, qual é o problema de não se passar isso para a família? É aquela bela ligação, aquela bate na porta e fala assim, por que o Joãozinho tirou 6 se ele entregou tal trabalho? Você falou para ela que era o trabalho X, Y, Z que tinha que entregar e não era só um? Você falou para a família que era a prova mais tal coisa e deu a média? Porque muitas vezes as famílias vêm queixando-se, e com razão, não pela nota, mas porque vocês não estão deixando claro isso para as famílias, que meu filho ficou com nota baixa. E aí ela fala assim, não, mas por quê, mãe? Ele entregou tudo. Entregou tudo o quê? A mãe sabe o que é o quê? O pai sabe o que é o quê? Quais são os critérios? E quando fala assim, olha, mas por que esse trabalho aqui foi 7 se ele vale 10? Os critérios estão claros quando vocês definem qual é o trabalho? Os critérios bem estabelecidos, o que vai contar ponto? Pontualidade, a ordem da escrita, a ortografia, quais são os critérios que você, professor, quer deixar claro para o seu aluno que você vai avaliar na hora de corrigir? Porque se os critérios não estão claros e definidos, primeiro o professor ele vai julgar, ele não vai corrigir. Não tem um critério, cada um corrige do meu bem. Da maneira que achar correta. E aí o aluno, ele nem sabe por que ele tirou um 7. Qual a probabilidade dele tirar um 10 da próxima? Nenhuma, porque ele não sabe nem o que ele tem que melhorar. Ele não sabe o que é que ele precisa melhorar, o que é que ficou errado. Sabe o que vai acontecer? Me esforcei tanto, tirei 7, na próxima eu nem entrego. Por que eu vou entregar, gente? Se vocês agora praticamente nem pontuaram o que é importante, o que faltou. Isso a gente entra no quesito também, né, Carol?
de um feedback assertivo para o próprio aluno. Isso. A gente fala muito sobre feedback assertivo para os professores, mas, gente, aquilo que a gente fala é um dominó. Se o professor entende o que é um feedback assertivo, quando vocês dão para ele, ele vai dar muito mais claro isso para o aluno. Porque ele entende como fazer isso. Porque ele tem uma pessoa que faz isso com ele. Então, é muito você tirar a ideia do aluno. Ensino online, avaliação online, é basicamente vocês enxergarem uma pequena questão. É tirar o aluno de agente passivo e colocar o aluno no agente ativo da construção. Sim, não fazemos isso normalmente no Brasil. A gente não tem essa concepção. Principalmente tem o conceito, tem a teoria, mas a prática ainda estamos caminhando. Não, ninguém faz isso, gente. A gente tem dificuldade de colocar isso, né? E aí, nessa questão, então, do como, eu vou deixar alguns pilares aqui importantes para vocês pensarem na construção do processo de avaliação e vou falar da educação infantil, porque eu acho também que precisa ser um pouco mais valorizada, como eu já tenho dito desde ontem na live e a Carol na segunda-feira. Ô, então, Marcélia, só um pontinho. Alguém falou um negócio que eu acho, antes de começar isso, acho que era legal falar isso. Que ele falou assim, o professor Kleberson, hoje temos professores com dificuldade de lidar com as tecnologias, em contrapartida, temos alunos na geração Free Fire. No geral, é assim, os professores em nível inferior ao aluno. Eu não acho, gente, que seja em nível inferior. É porque o professor, ele tá na ideia de que ele precisa estar tão alto para falar com o aluno, que ele não quer abaixar para perguntar. Teve até um aluno uma vez que ensinou a professora a mexer na plataforma. Qual o problema disso? Mas o que o Kleber quer dizer, e eu também entendo, na questão assim, não de inferior, de menos, de se diminuir, mas em níveis diferentes de habilidades e de competências na tecnologia. Então, exatamente. Essa coisa dessa questão da avaliação, é você entender que seu aluno tem muito mais facilidade para criar as coisas no ensino online do que você. E você colocar isso como um ponto de avaliação, um ponto de ajuda, um ponto de apoio. Como a gente faz? O aluno ensina a outras pessoas, ele tutor, ele colocar. E, gente, é isso que, claro, quando a gente fala de educação infantil, que a Marcela vai falar, é mais difícil, mas ainda assim os alunos ensinam, tá? A gente tem que tirar, muito nesse papel de construir essa visão de que se a gente não conhece, tem alguém que conhece, e talvez seja o aluno, por que não possa ele ser, você colocar ele para dar um trabalho explicando isso para os alunos? É essa visão de avaliação que a gente está querendo mostrar aqui. Explorar as habilidades e competências dos próprios alunos, né? Valorizar e estimular que eles possam mais. Mas é aquilo que a gente falou. Isso que o Kleber fala sim, é evidente. Nós somos de outra geração, os alunos são de outras, né? É outra geração. Eles têm facilidade com a tecnologia, sem dúvida nenhuma. Então, vamos usar isso a nosso favor. Usar de que forma que eu posso fazer, por exemplo, um Kahoot, que é um jogo na internet, que eu possa colocar e os alunos interajam. Mas eu não sei, porque eu sou de outra era. E não está errado. Mas pode-se buscar. Aí a internet facilita, o Google, ou realmente, como a Carol disse, um aluno que tem essa habilidade, de repente pode dividir e está tudo bem. Na questão do como, alguns pilares então que vocês têm que desenhar quando pensar no processo de ensino e avaliação, mesmo que ainda não tenha começado as aulas. Aliás, principalmente, porque aí o projeto, ele caminha junto, o projeto de avaliação com o projeto de ensino e aprendizagem. Então, você tem que levar em consideração quais os instrumentos serão utilizados. Lembrando que só a prova tradicional já não cabe mais nos dias de hoje. Nesses instrumentos, quais serão os quesitos em cada um? Dito e escrito isso de forma muito clara e definida, em conjunto com o professor, isso tem que ser apresentado para as famílias, para que elas percebam e deem o devido valor ao ensino, que mesmo online 100%, ou de forma híbrida, ele vai passar pelo processo de avaliação. E a intenção de tudo isso é o que tem que ficar mais claro ainda. Por qual motivo que vocês vão avaliar os alunos, tendo em vista que não é a reprovação, ou não é só a reprovação? Avaliar para quê e por quê? Por que vocês vão avaliar? Isso tem que ser dito em conceito, em uma reunião com os professores. A intenção tem que ficar clara primeiro dentro. Porque se o professor não sabe nem para que ele vai avaliar, qual instrumento que ele vai selecionar? A proposta pedagógica tem que estar muito clara e alinhada com a sua equipe antes de você definir, então, quais serão as ferramentas. E aí as ferramentas elas virão como consequência, porque eu já sei a intenção. A intenção é de quê? Principal intenção, normalmente, é de saber onde o aluno está, o que precisa ser desenvolvido, avaliar o percurso.
E aí eu vou entrar numa questão da educação infantil. Tem professores aí, coordenadores, alguém que atua aí na educação infantil? Coloca aí no chat, pra gente saber como é que Ô, tá aí Marcela, essa eu acho questão. que essa coisa que você falou, quando você sabe o que você quer avaliar, a ferramenta fica visível, claramente visível. Só que quando a gente fica tão preso na ferramenta que é a prova convencional, a gente esquece que tem outras coisas a serem avaliadas que não só o conteúdo. Essa que é a grande questão. Outras habilidades, competências, né? E isso que é o grande problema da educação infantil na avaliação. Porque eles acham que a avaliação é a prova. É a prova pela prova. Então, a educação infantil não precisa de avaliação? Não precisa. E na educação infantil a gente chama de quê? Normalmente de análise de desempenho, relatórios de desempenho. Mas a educação infantil no online, eu sei que limita muito mais. Mas, no entanto, ela limita, mas ela não impossibilita. Olha que diferente. Estou dizendo que a educação infantil, no ensino online ou ensino híbrido, ela limita a forma de eu analisar o desempenho, mas ela não impossibilita que isso aconteça. E eu preciso validar. Tem aí a Brenda Educação Infantil, legal. Tem a escola infantil Tico-Teco também. Que bom. Então, eu quero dizer para vocês assim, limita, mas não impossibilita. A análise de desempenho do aluno da educação infantil, ela é tão importante como a análise de desempenho do aluno do 9º ano, do 3º médio. É a mesma importância, gente. Eu acho, inclusive, que é até mais importante, porque, falando na questão neural, o aluno do ensino do 9º ano, ele tem uma chance, tipo assim, ele já tem uma construção consolidada, gente. Se vocês forem perceber, quem é prejudicado não é o aluno do 3º ano, é a criança de 2, 3 anos que ficou em casa e não tinha um parque para brincar, um parque para fazer atividade motora, ou só tinha, não tinha, o pai não sabe, e não é para ele saber, como brinca com a canetinha. Isso limita mais, porque eles estão num processo de desenvolvimento cerebral muito maior. Então, quando a gente vira e fecha e fala assim, ai, não tem nada assim, não. Ele não tá não tem vestibular. Fecha, coloca a corrinha, não tem vestibular, não precisa. Quando a gente. Lembrando que aquilo que a Marcela falando, a avaliação não é só para avaliar o desempenho, a coisa, tudo isso. Quando a educação infantil sofre desse mal, desse problema, de não entender que quando você avalia dentro do contexto educacional infantil, você não está avaliando só se a criança sabe o A e o B. Está avaliando muitas outras habilidades. Muitas outras habilidades que vão dar condições dele saber o A e o B e o C. Né? As condições, as capacidades, o desempenho e as habilidades. Mas o que acontece na educação infantil? Precisamos ter esse olhar para esse desempenho do aluno constantemente, independente do contexto. Como eu disse, é tão importante quanto no ensino fundamental 2. O que vai ser diferente é o quê? O objetivo. Qual é o objetivo que eu estou avaliando na educação infantil? Para que é que eu estou analisando, na verdade, o desempenho do aluno do maternal, a criança de 3 anos? Para quê? Qual é a intenção naquela brincadeira? Porque a análise de desempenho na educação infantil, ela acontece de que forma? Através do lúdico, através do que ele domina. O que ele domina? As brincadeiras, que nos diz tanto, que nos traz tantas informações. E é um instrumento maravilhoso do educador e também do gestor, enfim, do profissional da educação infantil, validar que está sendo feito um bom trabalho para que os pais possam valorizar e reconhecer e dar o devido valor à educação infantil. Além disso, porque aquela coisa, né, Marcélia? Deixa eu dar uma palavra, só para me concluir aqui, para não esquecer, tá, Rapidão? Ela serve como termômetro para o professor sentir o que é que eu preciso me aprofundar, o que eu preciso trazer para que esse aluno desenvolva tal e tal habilidade. O que eu preciso fazer para estimular, já que ainda não está no nível esperado. Então, precisa desse termômetro sim, independente do contexto e inclusive na educação infantil. Pode falar, Carol. Não, que você estava falando essa questão do professor, exatamente dessa questão do termômetro. O que acontece quando o pai olha, gente, a brincadeira, para ele é só uma brincadeira. Não faz sentido nenhum. É igual quando eles estão em consultório comigo. Mas fica fazendo o quê no consultório? Só que você que sabe os critérios que você está avaliando para que é aquela brincadeira, você consegue, se o pai te refutar um negócio desse, fala assim, não, pai, nós estamos avaliando isso, isso e isso. Só que se você acha que na educação infantil não tem avaliação, e você não está tendo esse olhar, você está dando a brincadeira com qual propósito? Você está dando a música com qual propósito?
tem que ter um porquê para tudo. Tem que ter. Ninguém e, joga na verdade, uma... Carol, eu vou um pouco mais longe. Tudo tem um porquê, que muitas vezes não se faz claro para os pais. Se faz claro para o professor, quando ele monta aquele lindo semanário, se faz claro para o gestor, para o diretor, mas não chega no final lá. Para o pai só chega o desenho muito bem pintado, bem colado, um trabalho manual muito bem feito, o videozinho lá na internet, mas não chega a intenção que está por detrás. Não que as pessoas que aplicaram não saibam, mas às vezes não se faz claro para o outro. Uma forma de você se fazer claro nesse sentido é o quê? O portfólio, um relatório. Eu sei que muitas vezes isso é um grande desafio para o professor, para o coordenador, falta uma habilidade em construir um relatório, falta um conhecimento em saber o que é um portfólio, como desenvolver um portfólio. Tudo mudou e não temos ainda um manual sobre isso, não é verdade? Temos algumas orientações, na internet você busca e você encontra. Mas é necessário que você se aproprie como fazer esse documento, por quê? Um documento de relatório ou um portfólio, ele é muito significativo para a escola. Eu vou falar 3 pontos importantes, tá? Para quem o portfólio ele é importante, ou o relatório? Para a escola, para o professor e para o pai ou o próprio aluno. Começando pela base, tá? Vamos lá, para a escola. Por que é importante a escola ter um portfólio? Vocês viram quanto a educação infantil, se tratando agora mais do privado, foi desvalorizado ainda mais com a pandemia. Quantas escolas sofreram e sofrem crises financeiras gravíssimas por conta da pandemia? Muitas famílias pensando, para ficar só brincando, brinca em casa. Se é para estudar sozinho, estuda em casa, que eu pego uma lição da internet, eu mesmo ensino. Agora, como que você pode mudar essa visão e se fortalecer diante disso? Com o portfólio. Então, a escola lá tem um documento onde consta o desenvolvimento do filho, desenvolvimento individual e particular daquele aluno. Como? Eu vou colocar uma foto de uma atividade, não é só foto, não é só um álbum. Eu registro que era aquela atividade, o benefício que aquela atividade trouxe para a criança. Comparo com o desenvolvimento anterior e vejo um crescimento. Aí eu valido. A escola, então, agora, ela tem o quê? Um documento que valide que realmente há um trabalho pedagógico forte e importante em desenvolvimento naquele ciclo. Você vai tirar, pai, da escola, olha aqui, mas olha o tanto que ele se desenvolveu. Tem certeza que você vai conseguir continuar com esse desempenho em casa? Poxa vida, eu achava que era só para brincar que ele vinha. Vocês vão mudar uma crença. Além disso, o portfólio relatório, e o que ele vai somar para a vida de um professor? O professor ele vai ter a sua valorização. Ele faz tantas coisas incríveis que às vezes fica limitado no âmbito sala de aula, mesmo a virtual, não tem acesso. E esse professor agora, ele constrói um documento lindo, rico, forte, e que tem o quê? Um descritivo das ações e o desenvolvimento do aluno. Imagine um pai, então, recebendo agora, não é uma foto qualquer, é a foto da amarelinha, mas a amarelinha ele aprendeu equilíbrio, desenvolvimento corporal, motor, vocês vão colocar os detalhes. E o pai, ele vê, ele tem algo concreto que evidencia. E essa questão do portfólio e relatório, quem está na comunidade, volta a dizer, tem um e-book completo, com passo a passo, para que você possa personalizar. Tem uma videoaula. A videoaula, né? A gente tem tudo completinho. Gente, isso que a Marcela está falando, eu sinto que o que é difícil para as pessoas é mensurar o que é para colocar no relatório, né? Eu sei o que ele... Eu sei o que eu estou ensinando. Ele diz assim, né? Eu sei o que eu estou ensinando. Mas quando você vai botar no papel, fica difícil de colocar, né? E a ideia aqui é simplificar as coisas para vocês. Tem como simplificar? Claro que tem, gente. Tem como ficar simples. Tem como ser simples o portfólio, o relatório. Mas também tem como ser muito rebuscado no sentido assim, palavras simples que o pai entenda, mas que fiquem agregando para vocês. Essa é a ideia de um relatório, de montar. Claro, que nem a gente, né, quando a gente vai montar os relatórios, por exemplo, eu sou psicóloga, monto relatório, monto lindo e muito bem encaixado, porque precisa de palavras. Mas um relatório desse tipo, ele pode ser padrão. Ele pode ser indicadores padrões do semestre, do bimestre, o que é esperado. Então, aí o indicadores, ele é padrão. O que não é padrão é o desenvolvimento de cada um. É aí que você personaliza. Ok, o indicador observar foi o quê? Na amarelinha era o equilíbrio. Eu entendi que eu vou observar o equilíbrio, mas como é que foi o João naquela brincadeira? Aí é que está a questão. E por que falar de portfólio e relatório, como eu disse, se o ano ainda nem começou? Porque se você já sabe quais são os critérios que você vai montar no seu relatório, já sabe o que deve conter, você vai programar atividades que te dê esse material.
você vai propor atividades, ações, brincadeiras que proporcionem esses resultados, para que o aluno se desenvolva. Então, isso dá um norte. Então, o processo de avaliação, volto a dizer e reforçar para vocês, ele não é decorrente do processo de ensino-aprendizagem, ele precede. É através do que eu sei o que eu quero atingir que eu vou caminhar e traçar o norte. É a partir do contexto que eu sei onde eu estou, analisando e diagnosticando o meu aluno, que eu sei o que é necessário. Então, importante, avalie, construa aí um processo de avaliação que seja assertivo, em parceria com a sua equipe, não ignore a etapa da educação infantil, esses fatores. Tudo isso é muito importante que seja pensado nesse início de ano. E se você tem alguma dificuldade nessa questão e quer saber um pouco mais, vem para a comunidade, a gente está ali para isso, e você tem um curso completo dentro de todo o material que vai te dar um norte nessas ações. Certo, Carol? Chegando ao final da nossa live? Certo. Gente, é só para quem não estava aqui no início, é muito focar na ideia de que a avaliação ela não é o produto final, ela não é o final. Você vai fazer no início, vai lapidar lá no meio e finalizar com a cerejinha do bolo no final. O final, gente, da avaliação, ele é só para botar uma cerejinha. Por isso que a gente fala que, por exemplo, a prova não é a total. Porque a prova não pode ser a cereja do bolo. Você imagina se só a prova for a cereja do bolo? É o bolo inteiro, praticamente, né? Então, pensar nisso. Início, meio e final. Né, Carol? Diversificar as ferramentas, não é? Lá a gente sugere algumas e tenho certeza que vocês podem criar outras aí no contexto de vocês, já tendo a clareza agora do que a gente trouxe aqui e pensando no que pode ter de prejuízo se esse processo não for construído agora, se ele não for construído em parceria com o professor e se o pai e o aluno não tiverem isso claro. Quais são os prejuízos? A gente falou aqui alguns, não é? A desvalorização, a falta de motivação, os baixos resultados, enfim. Pensem nisso, reflitam mais e apliquem no dia a dia. Eu acho que mais do que refletir é vocês aplicarem um pouco do que a gente traz aqui em cada live. Certo, Carol? Podemos encerrar? Isso, vai. E, gente, lembrem-se, vai lá pro Telegram. Se tiver alguma dúvida, a gente tá lá. Provavelmente, amanhã, hoje à noite, a gente deve falar um pouquinho mais sobre isso, se alguém perguntar, porque normalmente as pessoas no Telegram dão uma perguntada sobre os assuntos das lives. Se você quer interagir mais de perto com a gente, vai lá pro Telegram, que a gente tá lá, né? A gente dá dicas. Tá sendo diárias, Marcélia? Acho que já tá sendo mais diárias, ou a Marcélia dá uns insights. A Marcélia, gente, ela tem cada insight, vocês não estão entendendo. Então, é muito valoroso o que está dentro do Telegram. Vai para a comunidade. A comunidade, ela é um negócio show, é um nosso xodózinho, né, Mar? Tem muita coisa lá dentro. Então, quer saber mais? Conversa, chama aqui no direct, a gente explica, conversa e vamos junto, que esse ano só começou, mas não vai deixar para avaliar essas crianças no final do ano, pelo amor de Deus. Exatamente. E vamos valorizar a educação, o ensino de dentro para fora. Vamos construir, vamos mudar essa crença de que educação infantil é só cuidado. Vamos fortalecer o trabalho tão lindo, importante e significativo que acontece na educação infantil. Vamos valorizar o ensino online com as suas dificuldades, dar o devido respeito ao professor que faz um trabalho tão significativo no ensino híbrido. Cabe a nós, então, mudarmos essa crença desde já. Então, obrigado por vocês todos que assistiram aqui ao vivo. Gratidão para quem assistiu no gravado. Esse foi mais um episódio do programa A Sutil Arte de Liderar. Liderar com sutileza é, sim, pensar com carinho no processo de ensino-aprendizagem e, principalmente, como é que vai ser avaliada essas crianças. E quando eu digo crianças, é de qualquer idade. Não é isso, Carol? Isso mesmo, gente. Gratidão para quem está aqui, gratidão para quem está vendo depois, gratidão para quem está vendo no YouTube, né? Um beijo e um ótimo resto de semana. Tchau, tchau.